Com relação à cinética química, é correto afirmar que: item 1. Um catalisador altera o mecanismo, a velocidade e a variação da entalpia de uma reação. Vamos ver como que acontece, como que um catalisador atua. A gente já sabe que para uma reação química acontecer, eu preciso de uma energia mínima para isso. Eu preciso ter colisões efetivas para isso. Porém, mesmo com uma energia mais baixa, eu posso chegar e introduzir o que a gente chama de catalisador. Esse catalisador ele vai fazer com que essa energia seja menor. Ou seja, eu não preciso de uma energia tão grande para poder chegar no complexo ativado. O catalisador ele vai interferir na reação química, mesmo com uma energia mais baixa, e eu vou conseguir chegar no que a gente chama de complexo ativado catalisado. Nesse complexo ativado catalisado, esse catalisador ele vai se ligar aos reagentes e vai fazer a quebra da ligação entre os reagentes e vai favorecer a formação da ligação entre os produtos. Com isso, eu vou ter a formação do meu produto e vou ter a liberação do meu catalisador. Então, o catalisador entrou na reação química, ele formou um novo caminho para a reação com uma energia de ativação menor. Então, se eu tenho os reagentes e um catalisador, eu consigo obter um complexo ativado catalisado. Para ter um complexo ativado catalisado, eu preciso de uma energia de ativação menor. Ele diminui a energia de ativação da reação química. E eu vou ter o meu produto mais o catalisador. A gente fala que o catalisador foi regenerado. Ou seja, o catalisador ele participa do processo. Você vê que ele se ligou aos reagentes para poder favorecer a formação do produto. Porém, ao final da reação química ele é liberado. Então a gente fala que o catalisador ele não é consumido. Ele participa da reação química, mas ele não é consumido. Com isso, a reação química catalisada, eu vou ter um mecanismo de reação com uma menor energia de ativação da reação. Porém, o ΔH da reação, ele depende exclusivamente da energia dos produtos e da energia dos reagentes. Então, ele não sofre alteração do ΔH quando eu adiciono um catalisador. Então, aqui fala, um catalisador altera o mecanismo da reação e a velocidade. Ok, ele aumenta a velocidade, fornecendo um mecanismo diferente. Porém, ele não varia a entalpia da reação. Então, varia a entalpia da reação está errado. Então, o item 1 está errado. O item 2. A velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações dos reagentes em mol por litro, elevada a potências determinadas experimentalmente. Então, se eu tenho uma reação química, a velocidade dessa reação química, a gente coloca esse símbolo de proporcionalidade, ela é proporcional à concentração dos reagentes elevado ao seu respectivo expoente, vezes do reagente A, vezes a concentração do reagente B elevado ao seu respectivo expoente. Esses expoentes eles são determinados experimentalmente. Então, a partir de um controle em laboratório, eu consigo determinar quais são esses coeficientes Azinho e Bzinho. Então, o item 2 está correto. O item 4. Uma vez começada toda reação química, todas as reações químicas são rápidas. Não necessariamente, tem reações químicas que demoram muito tempo para acontecer. Então, a rapidez de uma reação química é característica da reação. Então, eu tenho reações químicas que se iniciam, mas demoram um tempo muito grande para acontecer, horas, dias, meses, anos. E eu tenho reações químicas que iniciam e elas acontecem rapidamente, né? Elas acontecem de uma forma mais rápida. Exemplo, as reações de combustão. As reações de combustão, elas acontecem a partir do momento que ela se inicia, ela se propaga, né? A gente fala que o fogo se propaga. A própria energia de combustão que está sendo liberada, ela fornece energia de ativação para as próximas reações químicas. Mas não são todas as reações químicas que, a partir do momento que começam, elas são rápidas. Elas podem ser lentas também. Item 8. Para haver reação entre moléculas reativas entre si, é necessário que haja colisões entre elas. Está correto. Que tenham energia igual ou superior à energia de ativação. Está correto. Energia de ativação é energia mínima. Eu posso ter uma energia máxima. Eu posso ter mais energia do que a energia de ativação necessária.
e que a orientação dessas moléculas no instante da colisão seja favorável à formação do complexo ativado. Ou seja, eu tenho que ter energia de ativação, eu tenho que ter colisões efetivas. A partir da energia de ativação, que é uma energia mínima para acontecer a reação química, ou uma energia superior à energia de ativação mínima, e a partir das colisões efetivas, eu formo um complexo ativado, eu consigo formar os produtos. Então, o item 8 está correto. O 16. Nas reações químicas, o número total de colisões entre as moléculas dos reagentes é muito maior do que o número de colisões que resultam em reações. Isso está correto. As moléculas estão em constante colisão. Nem todas essas colisões são chamadas colisões efetivas. Então, nem todas as colisões vão formar os produtos. Então, o número de colisões que acontece entre as moléculas, ele é muito maior do que o número de colisões que são chamadas de colisões efetivas. Algumas dessas colisões elas são efetivas e vão dar origem ao produto. Então, o 16 também está correto. A 32. As reações elementares ocorrem numa dupla colisão entre duas moléculas, bimolecular, ou numa tripla colisão entre três moléculas, trimolecular. As reações elementares são reações entre duas moléculas. Então, ou seja, para ser uma reação elementar, é uma reação entre duas moléculas, é o que a gente viu em vários casos. E não pode ser na verdade aqui está correto, né? Uma reação bimolecular entre duas moléculas e não entre três moléculas. Isso está errado. Uma reação elementar sempre é uma reação entre duas moléculas. Então, o 32 está errado. Com isso, a soma fica 2 mais 8 mais 16 igual a 26. É isso.